Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Vamos falar um pouquinho do 4 horas, do 15 minutos, dos 5 minutos. E hoje também o objetivo vai ser fazer uma análise, tentar interpretar para vocês qual que é a teoria por trás dessas listras que temos aqui no Tensor Charts avançado, ok? Vou explicar o que é e como que eu utilizo isso no dia a dia. Mas antes, vamos para a análise técnica aqui do Bitcoin, que não mudou muita coisa de ontem, né? Fez armadilha para cima, fez armadilha para baixo, mas continua brigando ali. No 4 horas, claramente nós ainda não temos uma entrada com boa relação risco-ganho. Porque, como vocês já sabem, viram nos últimos vídeos, nós temos uma resistência forte na região dos $10.000 até os 10.500. Além disso, nós estamos distantes das nossas médias, da nossa nuvem de Shimoku, dessa linha de tendência aqui, ó, que vocês podem traçar no 4 horas. Então, para mim, no 4 horas, a primeira entrada possível seria aqui na região próxima aos 9.450, 9.500, quem sabe, tá bom? Que aí seria nas médias, na nuvem de Shimoku. E pode sim dar uma boa entrada. Obviamente que chegando lá nós vamos discutir se é uma boa entrada ou se o preço deve continuar caindo para buscar suportes maiores. Ao meu ver, esse suporte maior está ali a partir dos 8.750 até os 8.600. Pode ser uma grande oportunidade para comprar Bitcoin nessa região, pensando até no tempo gráfico do diário, tá bom? Chegando um pouquinho mais perto do preço, vamos tentar entender o que aconteceu, né? Ontem nós estávamos... Deixa eu pegar somente essa congestão aqui, para mostrar para vocês. Ontem nós estávamos bem aqui, né, investidores? Bem ali nos 9.820, 9.810. E estávamos falando com vocês da possibilidade do preço fazer uma onda para baixo, né? A gente traçou o Fibonacci, falou com vocês que pontos importantes eram os 9.800, 9.830, né? Que a gente já tinha deixado um topinho ali. E 9.850, né? 9.850 era a última zona de resistência. E vocês podem ver que realmente essas eram zonas respeitadas, olha só. A gente foi 3 vezes lá e conseguimos fazer uma onda para baixo. Fomos até os 9.660. Só que deixamos uma armadilha aqui. Muita gente vendeu no fundo. O preço não conseguiu transformar esse suporte que a gente tinha em 9.700 em uma resistência. Rompeu para cima, formou um padrão em V e voltou a subir, ok? Infelizmente, essas armadilhas acontecem no mercado e nós temos que ter estratégias para tradar essas armadilhas, tá bom? Sim, eu acho que não seria um short ruim nessa região aqui das médias, olha. Porém, você tem que colocar seu stop um pouquinho acima, né? Para você não cair numa armadilha, tá? Ainda mais quando a gente está num padrão em V, assim. Nós sabemos que esses padrões em V normalmente fazem o preço continuar a subida, né? Nem que seja só para te estopar e depois voltar a cair, ok? Então, muito cuidado com esses padrões em V, muito cuidado com quando a gente tem um rompimento dessa região em 9.700, por exemplo, e o preço faz esse padrão em V, tanto para baixa quanto para alta, tá? Esses padrões em V normalmente fazem o preço ir para o outro lado, beleza? Mas então vamos lá. O que é importante aqui agora no 15 minutos, investidores? No 15 minutos, indiscutivelmente, o Bitcoin assumiu uma tendência de alta, né? Nós tentamos reverter essa tendência depois da armadilha que a gente teve até os 9.900, desculpa. Não conseguimos, paramos nos suportes aqui e estamos continuando a subir. Então, olha só, o Bitcoin não tem muita resistência acima e tem bastante suporte abaixo. Então, para quem está comprado, a situação aí para day trade é boa, tá? Como eu disse, no 4 horas eu ainda não pensaria em entradas. Se você quer entrar no day trade, você tem que estar ciente que é uma entrada com tempos gráficos maiores, querendo corrigir, mas que sim, você pode pegar um lucro. Mas não esquece de deixar o stop, tá? Por quê? Porque o preço nesse ponto aqui, se ele perder aqui para mim agora os 9.750, ele pode ter uma queda forte, tá bom? De preferência, investidores, sempre tentem pegar esses rompimentos, não quando eles acontecem, mas depois que ele rompe e ele volta
Sabe quando ele vai voltando sem força? De preferência fazendo um padrão gráfico. E aí você vai ter duas opções. Ou shortar nos pontos de resistência, ou shortar no rompimento desse padrão gráfico, ok? Isso é bom, por quê? Porque não vai acontecer toda hora, obviamente, mas quando acontecer nós começamos operações uma melhor relação risco-ganho, tá bom? Esse padrão gráfico em V não é um padrão gráfico que nos mandaria shortar, beleza? Vamos lá então, falar um pouquinho dos heatmaps aqui para vocês, mas a situação do Bitcoin agora é essa, investidores. Tem bastante suporte abaixo, mas os tempos gráficos maiores pedem uma correção. Se eu quisesse fazer um day trade aqui, eu ia esperar o preço voltar pelo menos no 9.820, que é onde tem mais suporte, média aqui 34,72, e colocaria um stop próximo ali do 9.750, 9.740, mas eu não entraria nessa operação por causa dos tempos gráficos maiores, por causa do sentimento, por causa que eu acredito que o Bitcoin tem que corrigir, tá? E se eu entrasse, eu realmente estaria atento para sair próximo dos 10 mil dólares, que eu realmente acredito que pode ter uma armadilha ali. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos heatmaps agora, que é uma análise de order book, né? Uma análise que ainda não sabe. Os heatmaps são esses traços branquinhos aqui e cinzas que aparecem no gráfico do Tensor Charts avançado. Deixa eu até aumentar aqui. E o que eles são? Eles são basicamente uma foto do order book no momento que estava o candle. Ou seja, se eu pegar aqui, olha, no dia 3 de fevereiro, quando o preço estava em 9.255, eu sabia que abaixo do preço tinham muitas ordens de compra e acima nem tantas ordens de venda. Detalhe, quanto mais claro, maior era a ordem de compra ou de venda, correto? Então, olha que interessante, nós podemos ver aqui que na queda ali até os 9 mil dólares, que a gente testou lá a região, nós tínhamos muito suporte abaixo e pouca resistência acima. Isso sim não é a questão, é uma oferta e demanda, sim, mas a questão não é somente essa. A questão é que nós estamos num mercado manipulado, correto? E quando tem muita instituição tentando fazer o mercado não cair, o mais provável é que ele não caia, vocês concordam? E eu vou além. Além dessa interpretação lógica de oferta e demanda, tem muita gente querendo comprar, as instituições estão querendo que o preço não caia, também tem outra coisa. As instituições, elas tendem a ter as suas ordens executadas de maneira a limite, ou seja, elas deixam as suas ordens no book para as sardinhas executarem elas e elas não pagarem taxas, na verdade até ganharem dinheiro com taxas. Então, o que nós vemos aqui muitas vezes é que as instituições deixam as ordens para captar liquidez e fazer o mercado ir para o outro lado. Certo? Olha só, por exemplo, aqui, a gente teve instituições sendo executadas em 9.190, em 9.130, em 9.100, em 9.090 e chegou uma hora que não tinha mais oferta para vender. Por quê? Porque todas as sardinhas já venderam para as instituições e já encheram os bolsos delas de posições de long. A partir daí, o que elas vão fazer? Fazer o mercado ir para o outro lado. Então elas colocam os suportes abaixo do preço e fazem o preço subir. Dessa maneira que eu falo, parece que o mercado é completamente manipulado, que as instituições são contra os sardinhas, mas de maneira alguma, investidores. Tem instituições sempre para os dois lados, tá? Nunca pensem que o mercado é 100% manipulado contra as sardinhas. Não. Existem instituições para os dois lados, mas as instituições que estão do lado certo, que estão realmente captando a oferta e a demanda, elas vão ganhar. Muita instituição vai perder também, entenderam? Mas as melhores instituições, teoricamente, estão acertando, estão colocando as ordens aqui. Por quê? Porque elas estão captando a oferta e demanda do mercado de uma maneira correta. Ou seja, elas perceberam que aqui não tinha força mais para cair. Entenderam? Isso não quer dizer que todas as instituições fizeram isso, tá? Algumas erraram também. Beleza? Mas então vamos lá. Vamos analisar essa subida para vocês entenderem também pontos onde a gente pode, com esse tipo de análise, encontrar bons rompimentos, tá? Vocês lembram quando a gente estava aqui nessa região dos 9.300 e realmente ia ser difícil passar dos 9.300 até os 9.400? Vocês lembram? E olha só, depois a gente teve o rompimento aqui, a gente foi até 9.400 e tanto, e voltou próximo aos 9.400, 9.300 ali. Olha o que as instituições fizeram. Elas colocaram ordens aqui para não deixar o preço voltar. Ou seja, se está operando um rompimento
e você vê isso aqui, te dá uma ótima relação risco-ganho para você comprar no rompimento e colocar o stop abaixo dessas ordens, correto? E depois a gente pode ver que o mercado dessas instituições, elas continuaram colocando essas ordens abaixo, olha só. Nós temos uma ordem aqui, depois ela recoloca a ordem aqui embaixo, para quê? Para captar liquidez e fazer o mercado ir para o outro lado, ok? Depois disso a gente vê claramente uma predominância das instituições nessa consolidação que a gente está, ok? Mas olha só que interessante, quando a gente começou a subir ontem, nós começamos a ver ordens de pessoas vendendo. E olha a última ordem onde que foi. Bem ali em 9.890. O que aconteceu aqui, investidores? Instituições colocaram ordens limite de venda, elas foram executadas e fizeram o mercado ir para o outro lado. Correto? Só que, quando a gente vai lá para baixo, olha o que tinha aqui embaixo também, lá. Nas duas armadilhas que a gente viu. Eu vou mostrar isso no gráfico depois. Olha só. Mais ordem que as instituições foram executadas, ganharam liquidez e mandaram o mercado para o outro lado. Ou seja, também pense nessas ordens como pontos onde as instituições estão posicionadas para ganhar liquidez e mandar o mercado para o outro lado, tá bom? Agora deixa eu mostrar no gráfico aqui esse ponto para vocês. Foi bem aqui, ó. Muitas vezes a gente fica confuso, né, sem entender por que tem esses movimentos de armadilha. É porque as instituições, elas ganharam liquidez para um lado, depois colocaram ordens e ganharam liquidez para o outro, tá bom? Então, é isso, investidores. Espero que vocês tenham entendido aí os heatmaps. Bastante informação aí, mas é isso aí. Fique atento aí o preço acabou de bater ali na região que a gente estava falando, né, nos 9.820, está voltando já. Pena, né? Mas fiquem atentos, espera voltar na média e não deixa o stop muito longo, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos pedindo uma correção em tempos gráficos maior, então se quiser fazer um day trade, realmente espera voltar aqui na média de novo, ou se quiser arriscar, não deixa o stop muito longo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da análise, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. É isso, um forte abraço e até a próxima.